segue cena política debatendo a crise brasileira, os protestos que cresceram no país. Professor, existe essa proposta que semana passada chegou até tomar conta do noticiário de um semipresidencialismo como saída da crise. Seria assim uma espécie de parlamentarismo caboclo, aqui tupiniquim. E isso estava sendo articulado, inclusive, segundo consta, pelo senador José Serra, tucano, e pelo vice-presidente Michel Temer, que seria, se a Dilma sair, o herdeiro do governo em caso de impeachment. Na sua avaliação, é uma saída viável para essa crise, para tirar o governo das cordas? Dilma ficaria como a chefe de Estado, uma rainha da Inglaterra, e alguém mandando politicamente no país? Isso é só um nome para golpe, é um outro nome para um golpe de Estado. Não é a saída? Não, de jeito nenhum. A saída para tudo sempre é a democracia. Nós vivemos processos de golpe branco de Estado aqui com o Fernando Henrique Cardoso e ninguém comenta, ninguém fala nada. O Fernando Henrique comprou a reeleição sua, a própria, né? Comprou a eleição dele. E que mal fez isso para o Brasil? Quão mal fez isso para o Brasil? Esse instituto horrível que foi a reeleição, né? Que foi comprado no Congresso, teve denúncias na época, não houve investigação, não houve Polícia Federal, não houve Ministério Público, não houve nada. Fizeram o que fizeram, impuseram ao Brasil essa instituição, esse instituto péssimo, que já está provado que é ruim, que é a reeleição, mas é o que existe. Se não tivesse a reeleição, você acharia que essa crise não estaria desse tamanho? Bom, veja bem... Se a Dilma não tivesse sido reeleita? A Dilma poderia, com um mandato de 5 anos, inclusive fazer um sucessor, como fez o Lula, o seu sucessor, né? Ou a sua sucessora, no caso, né? A Dilma. Então, na democracia, a rotatividade, no caso, não é de partido, se exige rotatividade do mandatário. Então, assim, o mandato de 5 anos seria o melhor para o Brasil. Acho que já pela essa experiência do segundo mandato de Fernando Henrique, até que o Lula se saiu bem, né? Professor, essa história de mandato de 5 anos, quando o Francilino Pereira deixou o governo de Minas, eu e o jornalista Eliseu Lopes fomos visitá-lo. Ele falou assim, gente, tem que acabar com esse negócio de eleição de 4 em 4 anos, tem que voltar, vai ter eleição para presidente de 5 anos. Isso foi há 30 anos passados. Até hoje fala-se nisso, mas ninguém nunca levou esse projeto a sério, de ter o presidente da República com um mandato de 5 anos, que ele achava, na época, isso há 30 anos passados... O Sarney conseguiu isso, né? Que era uma Sarney também mudou a Constituição para isso. O Sarney conseguiu 5 anos. E o Fernando Henrique mudou para 4 anos. E voltaram para 4 anos para reeleição. Então o senhor condena a reeleição, professor? A reeleição, eu digo que no caso brasileiro não se mostrou um bom instituto. Não quer dizer que eu condeno a reeleição em toda a situação, mas no caso brasileiro não se mostrou um bom instituto, não. Bom, isso é um. Então nós temos um problema que a questão, a Dilma é presidente, foi eleita por um mandato de 4 anos que termina em 2018. Esta é a regra. E para ter poderes de presidente da República. Qualquer pessoa, qualquer deputado que venha a propor, o senador, no caso é Serra, né, venha propor uma diminuição de seus poderes, está golpeando o brasileiro, o voto do brasileiro, né? Está dando um golpe. Isso foi feito com o João Goulart. Né? Você comentava com o Barroso. Para que João Goulart assumisse, assim que Jânio Quadros renunciou, ele estava na China, e nesse ínterim da volta dele ao Brasil, se instituiu aqui, com medo do João Goulart, instituiu-se o parlamentarismo. Inclusive, Tancredo Neves, avô de Aécio, foi uma espécie de primeiro-ministro do país. Foi o primeiro-ministro naquele momento. E aí os militares chegaram e acharam boa ideia e puseram a mão no poder, professor? Na sequência, né, na sequência nós temos depois o plebiscito, que volta de novo ao presidencialismo, dá poderes de novo ao João Goulart, e nós temos uma movimentação civil, é importante saber disso, lembrar disso, uma manifestação civil enorme,
né? Marcha com Deus pela família, propriedade, contra o comunismo, né? A Igreja Católica, né? Sim, né? Hoje são as igrejas evangélicas, né? Na época a Igreja Católica, tudo isso... Magalhães Pinto no governo de Minas. Ademar de Barros, em São Paulo. Setores. Tinha a Igreja Católica engajada também no movimento mais progressista, né? Depois que ela vai se desenvolver mais. No momento ali predomina uma visão conservadora na Igreja Católica que leva ao golpe militar. O golpe é civil primeiro, depois ele termina como um golpe militar. O que temos hoje? Nós temos possibilidade de um golpe militar? Eu não vejo isso com muita vislumbro isso. Mas eu vejo que nós estamos vivendo um problema gravíssimo. Veja bem, você tem uma oposição que tumultuou um processo democrático 2 anos. O PSDB não se comportou com limite de democracia. Bom, agita para poder destituir uma presidente e sai por aí pedindo renúncia da presidente, como se pudesse alguém pedir renúncia da presidente que foi eleita pelo voto. Muito bem. E a Dilma disse, eu não sou Jânio Quadros. Não é, e não é mesmo não. Não é Jânio Quadros, não é João Goulart, não é Getúlio. Ela não vai renunciar pelo que tudo indica. Mas ela está numa posição, isso que eu vou insistir nisso, professor, quero mostrar todos os lados, ela está hoje numa posição muito frágil. E é o que tudo indica, com Michel Temer voltou a articular, porque ele será o presidente se ela sair por impeachment. Se ela sair pelo Tribunal Superior Eleitoral, a chapa é impugnada, os dois saem e poderá haver nova eleição. Deverá haver nova eleição. Mas o PMDB, que é um partido useiro e vezeiro, né? Historicamente na traição, agora já está ameaçando debandar do governo. A posição dela, que já sofre com a questão da recessão de 8,7% projetada para 3 anos, a maior da história do país. Com esses protestos, com o Petrolão, ainda está dormindo de uma maneira figurada, naturalmente, né? Está dormindo com o inimigo, fica difícil, né? Eu tenho uma coligação PT-PMDB, que já dura alguns anos, né? Do segundo mandato do Lula, né? E no primeiro mandato dela já dura essa coligação. O PMDB não é homogêneo, então tem gente no PMDB que defende retirada, tem gente no PMDB que defende a permanência. Nas últimas votações no Congresso, o governo estava até se saindo bem na grande parte das votações. Então, assim, ela está acuada, né, acuada em um canto, não é tão assim, não. O que representa aquela população na rua ontem? Bom, da perspectiva de quem mora nas favelas, na perspectiva da população pobre, negra, aquele povo na rua não tem representatividade, não. Você acredita numa contra-movimento de derrubada do PT agora, no dia 18, expressivo? Olha, obviamente que o dinheiro que circulou, a gente viu, todos nós vimos, o dinheiro que circulou para se colocar essa quantidade de rua de gente no domingo, é do dinheiro da grande indústria brasileira. Inclusive, no sábado, aqui em Belo Horizonte, houve uma passeata de carros com sons e chamando as pessoas. Uma passeata muito grande em torno da Savassi, convidando as pessoas para o ato do dia seguinte. Quer dizer, um negócio organizado, bem estruturado, né, do ponto de vista de trabalho para convidar a população de um modo geral para o dia seguinte. Muito dinheiro. Em São Paulo, a Fiesp financiou o ato. Então, esse ato enorme em São Paulo... Federação das Indústrias. Federação das Indústrias. Explicando para quem não sabe o que é Fiesp. Sim, ela financiou o ato, ela pôs show na Paulista e está financiando o ato e está de acordo com o impeachment. Agora, eu acho que as pessoas, o brasileiro, a classe média, ela é intelectualmente até bem formada. Formada em universidade, mas será que ela não se pergunta, veja, quem está preso na Lava Jato? Os grandes empresários do Brasil. Quem financia, quem é a Fiesp? Os grandes empresários do Brasil. Como que a Fiesp pode estar contra a corrupção? Eu não consigo compreender. Eu me surpreendi sexta-feira, quando eu saí aqui da TV, que fica na Avenida Rajagabalha, e foi me entregue, quando eu saí com o meu carro, foi me entregue, isso aqui é um leque, né? Uma espécie de um leque. Esse material de propaganda, que geralmente sempre te entregam sobre o lançamento de grandes projetos imobiliários, projetos imobiliários fabulosos. E a hora que eu vi era a convocação da manifestação de domingo. Isso aqui só pode ter tido apoio empresarial ou então em algum gabinete parlamentar, não posso acusar sem prova, mas que imprimiu isso aí com alguma verba parlamentar e naturalmente lá
na nota, né, na nota fiscal, deve ter colocado assim, material de combate ao Aedes aegypti. Penso que é uma coisa assim, né? A gente não sabe agora que tem dinheiro rolando Rolando, isso que eu estou brincando, né? Mas agora, tem dinheiro rolando, né? Quem está financiando e qual o interesse de quem financia a desestabilização política? Porque, sinceramente, os números até então que existiam do Brasil eram bons números. Até 2014, as menores taxas de desemprego que nós chegamos na nossa história, os maiores índices de Seria o caso de pedir à inclusão Polícia social. Federal para investigar de onde veio esse dinheiro. Então, já que ela está investigando tudo... Assim, a Polícia Federal deveria começar a investigar a si própria. Por que está vazando e quem está vazando informação. Isso é crime. Então, tem criminoso lá dentro de uma operação que está se propondo a limpar. Como que pessoas inteligentes podem aceitar uma coisa dessa? Isso poderia ser do Ministério Público, por exemplo, professor? Sim, o próprio MP, né, Ministério Público, poderia investigar, deveria. Agora, o Ministério Público está preocupado com o pedalinho e com o barco de R$4.000 que tem numa lagoa, lá num sítio de Atibaia, que por diversas vezes o presidente Lula disse que não é dele e que eles continuam dizendo que é. Agora, quem tem que provar que o terreno é do Lula é o Ministério Público de São Paulo, no caso, né? Quem tem que provar é quem acusa, né? É o direito, né? Que a presunção da inocência garante ao cidadão, a todos nós, e deveria garantir ao Lula também, né? Que inocente até que se prove o contrário. Então, quem tem que provar é o Ministério Público. Então, que prove. Só que para provar, e parece que não conseguem provas, o próprio Ministério Público, então, fica alimentando a mídia. Então, você vê, uma semana antes daquele depoimento do Lula, previsto do Lula no Ministério Público de São Paulo, o promotor vai para a revista Veja da informação, precipitar a informação antes do depoimento, quer dizer, ou pré-julgamento. Então, o que está acontecendo? As instituições estão contaminadas pela política. A Polícia Federal está contaminada pela política, a Justiça está contaminada pela política e a mídia está politizada totalmente. Então, nós não temos condições de parar com a crise. A população, parte dela, da elite, fica comendo isso como verdade e está desse jeito aí. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo. Cena Política continua daqui a pouco debatendo essa situação do país. Prossegue Cena Política debatendo a crise brasileira, com presença do professor Dimas Antônio de Souza, da PUC-MG, e do jornalista Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil, quase 35 anos, né? Quase 35 anos, toda semana aqui em Belo Horizonte. Tem que fazer uma propaganda, né? Muito obrigado. É o jeton do Eujácio. Muito bom. Muito bem, professor. Você estava colocando que há um processo de tentativa de desestabilizar o governo, que envolve mídia, que envolve Ministério Público, que envolve Justiça e tudo mais. Mas isso não exclui que o quadro político brasileiro é muito grave, que esses protestos colocaram a presidente numa situação, como eu já disse anteriormente, de muita fragilidade. E eu te pergunto, o que vai ser, na sua análise como cientista político, daqui para frente? Você acha que o governo Dilma conseguirá sobreviver a esses ataques de todos os lados? Ou já há setores lá do Palácio do Planalto que admitem que não há saída? Qual é a sua análise? Professor, acrescentando a essa pergunta, eu perguntaria o seguinte: se ela tem capacidade de reagir, quais seriam as armas que ela poderia usar? Muito bem. Isso mesmo. O que ela dispõe para poder enfrentar mais essa luta na vida dela, que é uma vida de lutas, né? Desde o princípio aí, né? Porque parece que o PT está um pouco dividido em relação ao programa de governo dela, né? E há uma os próximos até os setores sociais, sindicais, têm críticas muito pontuais e fortes à ela conseguiria primeiro unir os petistas em torno dela, para depois partir para enfrentar os adversários. Qual seriam essas armas? E não estaria faltando comunicação
para presidente, cientista? Bom, vamos por parte, né? Muita coisa, né? Muita Vamos coisa. começar por aí. Eu acho que sobre comunicação, está faltando comunicação. De fato, talvez deve ter um erro muito grave de comunicação lá na assessoria de comunicação da presidente, que não ajuda muito, não. Eu não consigo medir isso. Mas eu tenho comigo que está faltando comunicação no sentido de vontade de dialogar, por parte até, inclusive, da oposição e desse segmento social que o acompanha. Por quê? Vejam bem, pressuposto da democracia o falar e o ouvir. É um pressuposto, falar e ouvir é pressuposto. Ou seja, quando os gregos inventaram a democracia na praça pública, né, todo cidadão tinha o direito de falar e todos, obviamente, tinham que ouvir enquanto um falava. Pensou, 6 mil, 7 mil pessoas numa praça, sem megafone, né, tudo no gogó, então tinha que ter silêncio. Então tinha que ser respeitado a fala, né, e todos com o direito de falar. Acontece que a nossa presidente da República hoje perdeu o direito de falar. Ou melhor, as pessoas não querem mais ouvi-la, não sei por quê. Pressuposto da democracia, eu ouço a presidente falar, depois vou para a janela e bato panela. Você está falando dos pronunciamentos que Sim, viram... pronunciamento passado e futuro. Eu ouço falar, depois que eu ouço falar, eu bato panela. Agora, a turma da bate-panela, que bate panela, não quer ouvir, então ela fica batendo panela durante a fala, ou seja, não quer ouvir, rompeu a de Por que tem essa impaciência, digamos assim, por cientista? Olha, preconceito. A classe média brasileira sofre há muitos anos. A classe média alta, e classe média para mais alta, perdeu os privilégios que existiam, que possuíam. Por exemplo, as vagas no FMG, antes era apenas para quem conseguia ter os filhos, né, de alta renda. Hoje, a vaga do UFMG tem o cotista, a vaga da UFMG joga para o sistema do concurso nacional, então vem gente de todo o estado. A classe média perdeu alguns postos e está sentida com isso. Esses privilégios estão pesando nessa hora? Ah, sim, é claro. Veja bem, aliás, a falta de privilégios, né? A perda dos privilégios. A perda mesmo. Né? A perda dos privilégios. Porque existia privilégios e agora os bens estão acessíveis. Então, subiu, a classe média aumentou, os pobres chegaram à classe média e quem estava na classe média não subiu, fica achando que empobreceu, né? Porque aquele que estava lá embaixo chegou perto. Então isso incomoda? Incomoda muito, é muito incômodo, né? As próprias manifestações que ocorrem no Facebook, as declarações que dão, né, apontam nesse sentido. Mas então, voltando àquela questão que ele falou, de quais armas o Palácio do Planalto, a presidente Dilma, poderia usar a presidente Dilma nessa situação difícil? Primeiro o seguinte, quando considera que o PT tem críticas ao governo dela, isso não quer dizer que o PT está fora do governo dela ou vai abandoná-la. Isso é normal, na democracia, o próprio partido de sustentação, uma vez que o governo não é só do partido, é de composição, né? É comum no partido criticar o governo, mesmo o partido de sustentação. O PT está com a Dilma, então não há um problema. A margem de manobra no Congresso, eu acho que se faz, como sempre se fez todos os presidentes, estabelecendo novas configurações ministeriais. Ela já fez algumas, tem conseguido maioria nas votações do Congresso e ela está governando. Ela está governando o Brasil. Você acredita na sobrevida do governo por aí? Olha, eu acho que do lado da Dilma está uma coisa que nenhum brasileiro deveria abrir mão. A Constituição brasileira. Ela está do lado dela. Ela foi eleita pelo voto popular. E quem votou nela? A maioria votou nela, mesmo que parte dessa turma que votou, esse povão que votou nela, não esteja satisfeito, isso não tira governo, não coloca governo. Opinião não é voto. E o voto se dá de 4 em 4 anos. Então a oposição tem que acalmar. O senhor Aécio Neves tem que compreender, ele perdeu as eleições. Professor, os juristas dizem que não existe uma causa determinada. Seria mais ou menos isso dentro do que você está falando? Quer dizer, não tem uma peça que determina ali, ó, ela fez isso de improbidade e é obrigada a ser. Base legal nenhuma contra ela. Delações que apareceram agora do Delcídio, né? Que foi. Olha essa delação do Delcídio, que coisa. O próprio Delcídio diz que não fez aquilo. O advogado desse Delcídio diz que não fez aquilo. E a delação está correndo solta por aí.
E a Mas delação... atingindo até a oposição, Aécio Neves. Num primeiro momento atingiu só ela. Só ela, o Lula. Num segundo momento, aí foi aquele tumulto. Na hora que começou a aparecer os nomes da oposição, aquela delação já não presta mais. Então, a oposição tem assim, quando é o nome da presidente, bom, né? Quando é o nome da oposição, eles calam. Então, eles não estão combatendo a corrupção. Então, gente, o brasileiro de formação mínima que tem, que se julga mais inteligente. Eu vejo eles comentando nas ruas, essa classe média que está na rua, eles dizem assim, os ignorantes apoiam o governo. Não, eu sou um cientista político, não sou nenhum ignorante, eu leio de manhã, tarde e noite, estudo muito e tenho certeza, o melhor caminho para o Brasil é deixar a Dilma governar até o final e, em 2018, quem não gosta dela, vote contra. Quem gosta, vote a favor do candidato que ela apoiar. Mas esse seria o único caminho, o senhor entendeu? Esse é o caminho para nós todos. O caminho da estabilidade política, o caminho da estabilidade econômica. Não existe outro caminho, não. Se derrubarem a Dilma, a turma, o povo, que é a maioria, que ganhou a eleição, que foi a maioria que ganhou, se derrubam ela, essa maioria que ganhou a eleição em 2014, vai para a rua fazer o contrário agora? Vai para a rua, vai, eu mesmo vou. Eu estarei nas ruas contra um novo governo que entrar. Se não ocorrer nada em legalidade para derrubar uma presidente... Mas se for votado pelo Congresso, por exemplo... Se for votado no Congresso... PEC, uma proposta de emenda constitucional, instituindo aí um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo. E como é que ficaria esse caso? Se eu estou provocando com outros lados da discussão, se for votado no Congresso, que em tese é o representante de todo o eleitorado brasileiro. Se for votado a adoção de um novo regime, que seja parlamentarismo caboclo, não sei como pode ser chamado, seria também um golpe constitucional? Golpe total, mesmo porque, gente, quem é Cunha? O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, o nome dele está mais sujo, vamos dizer, brincando, né? Poleiro de pato. Poleiro de pato. Poleiro de pato. Inclusive, ele foi esquecido, né? Não vamos lembrar dele. Que ele é acusado, provado, comprovado e inclusive, denunciado até pelo governo suíço e tudo mais. Está comandando um processo de impeachment apoiado por quem está combatendo a corrupção. Sinceramente, eu imagino que o correto nas ruas hoje seria... Alguns articulistas hoje da imprensa nacional dizem isso, que antes de resolver o problema Dilma, tem que encaminhar o assunto Eduardo Cunha, claro, porque ele está na frente, os processos que existem contra ele são sedimentados, as denúncias são fortes, são contundentes, e que ele teria, o episódio político teria que ser resolvido, o episódio dele teria que ser resolvido anteriormente ao episódio da Dilma, se o assunto fosse para ser debatido no Congresso Nacional. É claro, o Eduardo Cunha comandando um processo ou de impeachment ou um processo de golpe branco parlamentar, né? Que o impeachment também é um golpe branco, né? Não deixa de ser, né? Nós teremos um fogo no Brasil, porque, veja bem, você tem uma pessoa acusada, uma Câmara, né? E com pessoas o apoiando, totalmente, digamos assim, denunciadas, né? Com denúncias graves em cima. Então, se uma pessoa dessa conduz um processo desse, então, sinceramente, eu digo que a maioria das pessoas que estavam na rua ontem combatendo a corrupção estão certas, tem que combater a corrupção. Mas não se combate a corrupção tirando a Dilma do governo, não. Mesmo porque o que me parece, na hora que eu vejo as pessoas que estão chamando, né, o combate à corrupção, os líderes do combate à corrupção, todos eles estão com um nome muito sujo, até muito mais sujo que o dela, porque o dela, assim, apareceu nessas delações, supostas delações do Delcídio e mais nenhuma outra. Então, assim, as pessoas que querem combater a corrupção hoje mesmo no Brasil deveriam fazer como eu faço. Eu não quero que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, seja nem, como se diz, perseguido e nem isento. Eu quero que o presidente Lula, como qualquer cidadão, como nós todos, tenhamos o direito a benefício da dúvida, né, inocente até que se prove o contrário. Que ele seja investigado pelos canais competentes, né? Pelos canais competentes e pela lei, dentro da legalidade, tudo dentro da legalidade, que tudo seja feito dentro da legalidade, que se investigue outros, o Fernando Henrique, tem há denúncias também desse da Brasif, que pagava-se salário da amante dele na Espanha, então que se apure isso,
que se apure tudo. Eu não estou ao contrário, que todos que fazem alguma coisa errada tem que ser apurado. Então, eu acho que aquele povo todo que estava na rua ontem, que quer combater a corrupção, devia estar junto comigo, lutando a favor da presidente Dilma manter-se no cargo, até 2018, e porque é o governo dela, e é só o governo dela. Nem o Lula, nem no governo do Lula combateu-se tanta corrupção como se combate. Quando nós tivemos tantos empresários presos, quanto nós tivemos tantos políticos presos do próprio partido do governo. Então, tirar ela e colocar outros, o Temer, que é vice, que é do PMDB, ou um processo eleitoral que poderia julgar o governo na mão do Cunha, primeiro, depois eleição, e possivelmente na mão ou um Aécio ou um Alckmin, todos os dois extremamente, né? Situação está mesmo difícil. Situação ruim. Cena Política vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, continuando o debate.
Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Os recentes protestos colocaram, o que tudo indica, o governo Dilma contra a parede. O fio de sustentação do poder petista tornou-se ainda mais tênue. Haverá saída? É a pergunta. Surgiu até uma proposta de semipresidencialismo inédito, a adoção de um parlamentarismo à la brasileira. Mas a pressão mais forte é pelo impeachment de Dilma, embora o governo acredite no potencial de futuras manifestações pró-PT. Cena política debate o quadro radicalizado do país com presença de Dimas Antônio de Souza, professor de Ciências Políticas da PUC-MG, graduação e mestrado na área pela UFMG, autor do livro O Mito Político no Teatro Anarquista Brasileiro. Presença também do jornalista Eujácio Antônio Silva, foi repórter político do extinto jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor do jornal Edição do Brasil, semanário com quase 35 anos de circulação. Agradeço a presença dos dois aqui em Cena Política e vamos, Dimas, para o debate. Como eu disse ali, ao que tudo indica, a grande mídia brasileira já está dizendo que Dilma está contra a parede, que está nas cordas. Eu disse o que tudo indica, porque política não tem aquela coisa precisa, aquela coisa enfática, pode mudar o quadro a cada dia. Mas, ao que tudo indica, os protestos cresceram muito no país e, com a recessão econômica, dificuldades da Lava Jato, o governo Dilma estaria por um fio. Qual é a sua análise, Dimas, sobre esse quadro brasileiro hoje? Bom, o quadro brasileiro é um quadro grave, né? Estamos vivendo uma tensão, né? Uma crise política muito grave, que inclusive tem contaminado a economia brasileira, né? E vice-versa, né? Sim, mas eu ainda acho que o problema político ele é maior do que exatamente o problema econômico, tá? Não sei se porque sou exatamente um cientista político, né? Tendo então a olhar as coisas mais por esse viés, por esse olhar, né? Por esse ângulo, então eu vejo dessa maneira. Acho que temos mais uma crise política e que contamina e piora, né? Faz piorar a economia. Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que esclarecer para os brasileiros, que não está sendo esclarecido, um processo de impeachment, ele primeiro tem que ser aprovado num Congresso Nacional. Ou seja, a oposição, ou aqueles que desejam o impedimento da presidente, tem que ter maioria no Congresso. Quanto à questão das manifestações, bom, antes de concluir, né, e para ter essa maioria no Congresso, não adianta você ter só a maioria, tem que ter também uma base legal que sustenta o pedido de impeachment, seja um crime cometido por ela. Crime esse que até hoje não apareceu. Um crime atribuído diretamente a ela, seria o caso. Sim. Mas hoje parece que o governo está sem massa de manobra. Economia ruim, esses protestos, as denúncias do Petrolão, que há 2 anos domina o noticiário no Brasil, as margens de manobra do governo ficaram muito pequenas. Sim, denúncias de Petrolão, né, que há 2 anos vão sendo notícias todo dia na mídia, e que a presidência da República até então, como chefe de Estado, ela não interferiu em nada. Ela deixou acontecer, não é isso? Não agiu para poder impedir nenhum tipo de investigação. Então, nesse aspecto, a gente pode inclusive concluir que o governo dela cumpre a missão de combater a corrupção. Isso quer dizer, professor, que apenas as manifestações populares não traduzem em realidade para que possa solicitar o impeachment formalmente, né? Claro. Quer dizer, as manifestações elas são importantes, mas como uma peça desse conjunto, não é isso? Claro que sim, você concluiu corretamente o que eu estou dizendo. Porque, veja bem, mesmo porque quem estava na manifestação ontem? Né? Vamos pegar assim, os números do Datafolha, né? Das pesquisas que aconteceram indicando o perfil. É uma população rica, é uma população branca, é uma população de nível universitário,
que assiste a Globo, que lê a Veja, que votou no Aécio na última eleição. Ou seja, o mesmo grupo que perdeu a eleição em 2014, que não aceitou perder as eleições. Este mesmo grupo continua nas ruas, é isso? Esse mesmo grupo. É como se a campanha de 2014, é como se o PSDB, a oposição, o Aécio Neves, não tivesse saído de campanha. Inclusive questionando, né, igual questionaram o resultado das eleições, né, as urnas eletrônicas. Criaram todo um processo de, entre aspas, de dizer de uma certa ilegalidade de uma eleição que, na verdade, foi vencida Professor, pelo você não voto. acha que a Operação Lava Jato é o que está complicando efetivamente a vida do governo? Eu acho Afora que- essas manifestações? Acho que, inclusive, ela está complicando a vida da oposição também. Entendi. Porque quando você olha a Operação Lava Jato, mas a grande mídia oculta a oposição. Então você não tem a Globo falando lá todo dia que o Aécio foi citado, não tem a Globo todo dia falando que o Alckmin está consumindo com as merendas de São Paulo. Então você não tem uma mídia fazendo Então um há uma esclarecimento. tendência, professor? Há uma tendência da imprensa nacional, na sua avaliação? A grande mídia hoje está totalmente comprometida e comprometida com o judiciário. Porque uma coisa que eu fico me perguntando, como que o juiz Moro deixa, entre aspas, vazar depoimentos sigilosos? Está rolando algum dinheiro, ou para ele ou para alguém lá da polícia, porque não pode estar simplesmente vazando depoimento. Simplesmente vazando Algum depoimento. interesse está havendo, professor? Seria isso? Uai, se você entrega um depoimento para a Veja, para Isto É, para Exame, o que você quer com isso? Se nem a pessoa que está sendo acusada tem direito a receber o depoimento, e ele já está na mão da mídia, se antes de acusar alguém formalmente, promotor vai na justiça, vai na mídia, vai numa revista, Vai numa TV? vai na TV, o que querem com isso? Existe alguma coisa errada de fundo na Lava Jato. Primeiro, os vazamentos. Deveria se investigar quem está vazando e quanto está ganhando para vazar. Porque tem corrupção ali. O próprio japonês, que eles falam, o japonês da Federal, que ficou extremamente valorizado aí pelos grupos aí que vão para as ruas, a gente não consegue ter muita certeza da informação que você pega no Facebook, mas o que eu vi até de portal, é que ele já era condenado em segunda instância por crime, me parece, de vazamento de informação. Então, dentro de uma operação sigilosa, vazamentos sistemáticos de informação, comprometem pessoas que às vezes nem... O que é uma delação premiada? Ela é uma pessoa que está ali na condição de presa, ela começa a dar nome de todo mundo para se safar daquilo ali. Professor, mas o processo tem muitos paradoxos, né? Você disse aí que é uma continuidade do segundo turno. Sim. O segundo turno que não cessou, que não parou. Mas, ao mesmo tempo, o Aécio Neves, que seria o virtual escolhido desse segundo turno, se a oposição vencesse, ele foi hostilizado ontem em São Paulo. O Alckmin, os tucanos, foram chamados de oportunistas. De uma certa maneira, o movimento também está descolando do segundo turno. Olha, talvez até mais perigoso, porque enquanto estava sob o controle de um partido político, esse movimento tinha um sentido que poderia terminar institucionalmente, né, dentro de quadro institucional. Mas a partir do momento que as lideranças do partido político que provocaram esse tumulto todo, porque na verdade é um tumulto, que estão provocando por inconsequência. Porque o governador de São Paulo sabe muito bem que não é tão fácil acusar o presidente da República, ou a presidente da República, ou o ex-presidente, pelos atos que eles estão querendo acusar e condenar. Sabe disso, as pessoas, as autoridades do país que são governadores, né, que são prefeitos, ex-presidentes, sabem do que estão fazendo. E ontem, quando entraram na Paulista, o Alckmin e o Aécio, eles foram hostilizados. O Aécio tomou uma ovada, um ovo na cabeça. Eu vi lá, parece que foi ovo. Alguma coisa bateu e ficou melando na cabeça dele. Foi rápida a cena. Ou seja, não tem liderança sobre o que provocaram. Agora, quem lidera? A extrema-direita? Bolsonaro, os pastores Feliciano, os pastores Malafaia. Quem dirige É uma pergunta boa, né? essa massa, então? A Rede Globo? A Rede Globo é um partido político, vai apresentar um candidato para as eleições antecipadas, porque tudo pode acontecer. Pode acontecer. O problema de tudo, que eu acho que eles não estão medindo, é no dia depois do acontecer
Eles não estão medindo, né? Tipo assim, mais ou menos. Esse dia depois é temeroso, no seu entender. Assim, ué. Olha, vamos ser honestos. Qual que é o programa político do Aécio Neves? Outro dia eu ouvi o rádio, o programa do PSDB. O Aécio Neves dizia que vai desonerar. Desonerar impostos, né? Obviamente. A política do governo de Lula e Dilma foi desonerar. Desonerou IPI, linha branca, automóveis, para inclusive manter empregos. Conseguiu relativamente, né? Até 2014. A proposta de Aécio era desonerar a folha. Ou seja, desonerar a folha significa cortar direitos sociais. Então, vamos a um quadro assim. Vamos a um quadro que caminha, né? Derrubam a Dilma sem uma base legal consistente. Derrubam ela. Muito bem. Conseguem essa façanha. 2. Prendem o Lula, que é outro ponto da nossa pauta. Conseguem essa façanha, porque já foi ridicularizado o Ministério Público de São Paulo. Está parecendo que é perseguição, é caça. Conseguem a façanha de colocar o Lula na cadeia. Muito bem, antecipam as eleições, né? Seria o processo. E digamos que um PSDB ganhe, pode ser o Aécio agora está citadíssimo aí nessas operações, vocês sabem. Digamos que o PSDB já ganhe. houve 3 citações, 2 ele se safou, né? De uma certa maneira, Sim. ele foi inocentado. Agora tem essa última do Delcídio, do Amaral, que ninguém sabe de que se trata. De Furnas, que é um terço de Furnas também, que Sim, não foi ainda, sim. né? Bom, de qualquer forma, digamos que alguém do PSDB ganhe. Qual será a política do PSDB? É a política recessiva. É a política até que a Dilma está fazendo em parte. A política que o PSDB faria numa situação em certa medida... Seria trocar 6 por meia dúzia? A dela. A política dela. 6 por meia dúzia, não. Para o povo seria muito pior com a Aécio, porque ela ainda, na condição de PT, tem preocupação com aquilo que o PT fez, que é a inclusão e direitos sociais, inequivocamente, que incluiu a massa brasileira da população pobre na classe média, né? Incluiu negros nas universidades, e ela tem esse compromisso. Agora, a Aécio não tem compromisso com esse público, não. O compromisso de Aécio é com quem estava na Paulista, que é a elite brasileira. Então, assim, um golpe chega ao governo, leva um golpe, derruba a presidência, chega ao governo alguém do PSDB, implanta uma política recessiva. Lula preso. Acabou o Brasil. Nós vamos fazer um breve intervalo e Cena Política volta daqui a pouco, continuando o debate político.